Olha, ele veio aqui hoje de manhã. Foi hoje ou foi ontem, irmão? Foi hoje. Ele veio aqui, pastor Zé, eu sou o superintendente da escola. E eu quero dizer para o senhor que seria bom o senhor aqui em Colinas falar sobre a 11ª lição. Que o senhor disse que Jesus falou mais do inferno do que no céu. Não é assim? Falei. Alguns comentários dizendo o seguinte, que na lição tinha um erro, onde dizia o seguinte, que a lição diz que Jesus falou mais sobre o inferno, ensinou mais sobre o inferno do que o céu. Aí publicaram umas notas na internet dizendo que a lição estava errada, e que Jesus em momento algum tinha falado mais do inferno do que do céu, ensinado nessa questão. E teve um que me questionou, eu fiquei assim um pouco sem resposta, né? Devido ao conhecimento não ser tão profundo. E eu pensei, no dia que eu tiver a oportunidade de ver o pastor Zé, eu vou perguntar para ele, pedir para ele fazer essa explicação e esse esclarecimento. Se houve um erro de fato, ou se do jeito que está na lição, de fato é realidade, é verdade. Lê o que está na lição. O inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito. Lê vagarosamente. O Senhor Jesus fez o quê? Ensinou mais a respeito do inferno que o céu nas páginas do Novo Testamento. Tem professora de letra aqui? Tem professora de letra? Tem professor de letra? Cadê? Pois, aqui tem, o irmão disse que tem várias. Pois é a hora, vem aqui, vem, irmã. É tu? Venha. Hoje o pau vai quebrar, porque nós vamos explicar aqui direitinho. Eu não uso debate, eu não respondi ninguém na internet, porque o que eu escrevo, eu peço em oração, eu faço pesquisa, faço análise. Aqui, aí o superintendente, a primeira vez, parabéns. Eu quero te parabenizar, porque você chegou para o autor e falou diretamente com o autor. Não foi para a internet, tem um bocado aí que vai na internet querendo se amostrar sobre isso. Não é isso? Querem se amostrar sobre isso. É bom mesmo, pronto. Agora tu lê. Não, tu lê. Aí é também. É de letra. Vamos. Acadêmico. Vai. Vem, fica aqui, meu filho. Teu nome é o? Israel. Pronto, dois catedráticos. Lê de novo. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno que o céu nas páginas dos evangelhos. Professor, passa para ele agora. O que foi que eu falei aí nessa introdução, na tua análise? Segundo a colocação de sentido voltada à semântica, aqui já voltado, essa construção de sentido está voltada, relacionada ao passado. Isso. Quando utilizou o verbo ensinou, que retoma essa ideia de passado. Mais a respeito do inferno do que o céu nas páginas do Evangelho. Eu estou falando aí de contagem de número. Quando eu digo Jesus ensinou mais sobre o inferno do que eu não estou falando de contagem de número. Agora me mostre um texto na Bíblia, Jesus descrevendo o céu de maneira mais viva do que o inferno. E se vocês pegarem, Jesus falou do céu como recompensa, Mateus 5,12. Jesus falou do céu como morada, João 14, 1:2. Mas o que eu estou dizendo aqui na lição é que Jesus... tu entendeu agora? Oi, fale. Por exemplo, aqui, quando ele diz assim, o Senhor Jesus ensinou mais a respeito do céu, a respeito do inferno, do que no céu nas páginas do Evangelho. Isso. Ou seja, ele retoma essa tese de que os ensinamentos voltados ao inferno foram maiores do que quando se discute nas páginas do Evangelho, ou seja, nas escrituras sagradas. Agora tu pegou o fio da meada. Quem já leu no Novo Testamento Jesus dizendo, o céu é assim, eu quero descrever para vocês o céu. Quem já leu?
Nenhum. Agora, preste bem atenção. Se eu dissesse que eu estava me referindo a inferno de contagem, era outra coisa. Mas, meu pai do céu, os professores da escola dominical também têm que analisar as coisas. Principalmente quem estuda a questão da sintaxe, a estrutura das palavras na frase. John MacArthur diz assim, olha, Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, alertando repetidamente para o julgamento eterno. Billy Graham, olha aqui, Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Ele sabia que estava em jogo e queria nos advertir. R.C. Sproul, olha aqui, Jesus falou mais do inferno do que do céu, porque sabia o que esperava aqueles que estariam fora da sua graça. David Jeremias, nosso Senhor Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, pois ele queria nos advertir a forma clara da condenação. Quem não sabe que a palavra inferno aparece em toda a Bíblia 700 vezes? Quem não sabe que a ênfase, misturando as palavras Sheol, Geena ou Geena ou Hades, aparece 20 vezes nas entonações, dependendo das estruturas da Bíblia? Quem não sabe que no Novo Testamento você tem aproximadamente 275 palavras para céu? Quem é que não sabe disso? Mas eu não queria numerar. Eu só queria dizer que Jesus queria descrever a realidade do inferno, e isso ele fez dando mais ênfase na mensagem do inferno do que no céu. Por isso que eu coloquei, e ele falou mais do que Paulo, porque você vê que Paulo fala de condenação, mas Paulo não pregou tanto o inferno como Jesus falou. Olha para cá, Jesus dizia, lá o fogo não se apaga e o bicho não. Leia os evangelhos, você vai ver a ênfase de Jesus. Então, o que eu escrevo com pesquisa, com orientação. Então, professor, é muito fácil, irmão. Tem um filósofo chamado Voltaire, me parece que é ele quem diz, eu não posso concordar com tudo que você diz, mas eu darei o direito de você falar o que você pensa. Quando você vê uma pessoa na internet, e até professor da escola dominical, que ele vai ler um texto, e ele começa, esse cara aqui não sabe de nada, ele está dominado pela inveja e pelo erro, porque um homem que na verdade estuda muito, ele sabe que nem todo mundo sabe de tudo, e que todo mundo pode ser ignorante em assuntos diferentes. Ou seja, eu vou ouvir primeiro ele, eu vou ouvir primeiro o pastor Aziel. E outra coisa, quem é que não sabe que a doutrina assembleiana, ela crê no inferno como punição eterna? Mas tem pessoas que os judeus interpretam de outra maneira, a Cabalá interpreta de outra maneira, os egípcios interpretam o inferno de outra maneira, o que segue o Islã de outra maneira, mas nós entendemos conforme Jesus falou. Vocês entenderam? Então a ideia dos professores, a ideia que eu dei aqui é que Jesus estava descrevendo, ele descreve mais o inferno do que o céu. Não é isso, professor? Dá a tua consideração. É assim, pessoal, eu acho que a escrita do pastor, ela retoma uma ideia dos estudos que nós estudamos dentro da língua portuguesa, que é a própria retórica, quando ele usa de alguns discursos para poder retomar algumas ideias e fazer ênfase, que foi citado aqui no texto expresso pelo próprio pastor. Amém. Fala, superintendente. Quero aqui só mesmo agradecer pela explicação, foi ótima.